Cientistas acabaram de descobrir uma cidade secreta no fundo do mar. Enormes construções de pedra, colunas submersas e um porto que está há milhares de anos no fundo do mar. A descoberta dessas estruturas misteriosas pode mudar completamente a nossa compreensão da história da humanidade. Alguns já estão dizendo que encontramos o túmulo de Cleópatra. Como é? Fiquem ligados para as emocionantes imagens originais. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Hoje vamos falar sobre estruturas antigas no fundo do oceano e talvez até mesmo o túmulo de Cleópatra. Se vocês são tão fascinados por essas sensações arqueológicas quanto eu, então já deixem uma inscrição no canal. Assinar não custa nada. Vocês nunca mais vão perder descobertas espetaculares da ciência e do espaço e estão me ajudando muito obrigado, pessoal. Vamos agora a essa descoberta emocionante. A oeste de Alexandria, onde hoje se estende apenas o azul profundo do mar Mediterrâneo, ficava uma das cidades mais importantes do Antigo Egito, Taposiris Magna, uma cidade-templo de dimensões gigantescas, um importante porto comercial da época ptolomaica e possivelmente até mesmo o local de descanso final de uma das governantes mais famosas da história, Cleópatra. Mas por que essa cidade submersa poderia guardar a chave para um dos maiores mistérios da antiguidade? Primeiro, precisamos entender o quão dramaticamente a costa egípcia mudou ao longo dos milênios. O que hoje está submerso era outrora um continente próspero. Devido a terremotos, ao aumento do nível do mar e ao afundamento do solo, Taposiris Magna foi gradualmente submergida pelas águas e toda uma civilização foi engolida pelo mar. A arqueóloga doutora Kathleen Martinez dedica-se há mais de 20 anos à pesquisa deste mundo submerso. Originalmente ela era advogada, mas abandonou a carreira para investigar um mistério de 2000 anos. Posso compreender isso pessoalmente muito bem. Por algum motivo também tenho 2 exames estatais de direito, mas tudo bem. De qualquer forma, sua persistência valeu a pena. Junto com o famoso descobridor do Titanic, Bob Ballard, ela fez agora descobertas espetaculares que surpreendem até mesmo os especialistas. Após 2000 anos, ninguém jamais esteve lá, nós somos os primeiros, disse a doutora Martinez sobre sua descoberta do porto submerso. E essa afirmação tem bastante peso, pois de fato, fontes antigas nunca mencionaram um porto em Taposiris Magna. A existência dessa instalação portuária era totalmente desconhecida pela ciência. O que os mergulhadores viram a 12 metros de profundidade os deixou sem fôlego. Construções de pedra com mais de 6 metros de altura, colunas maciças, pisos polidos e centenas de ânforas da época ptolomaica. Os vestígios falam por si. Na época de Cleópatra, aqui florescia um importante porto comercial que ligava todo o Mediterrâneo ao Egito. Estamos falando aqui de nada menos que uma sensação arqueológica. Um achado desses bem diante dos nossos olhos, ninguém teria achado isso possível. Particularmente fascinante é um túnel de 1.300 metros de comprimento que liga diretamente o templo de Taposiris Magna ao Mediterrâneo. Essa passagem subterrânea termina em uma área que os pesquisadores batizaram de Salam Vipu. Outro ponto importante de atividade arqueológica. Aqui, os mergulhadores encontraram mais evidências de uma tradição marítima viva. Âncoras antigas de pedra e metal que repousam no fundo do mar há milênios. A descoberta confirma de forma impressionante o que os historiadores já suspeitavam há muito tempo. O Antigo Egito era muito mais do que apenas uma potência terrestre. As costas egípcias eram pontos estratégicos cruciais para o comércio e o intercâmbio cultural com o mundo antigo. Navios de toda a região do Mediterrâneo atracavam aqui, carregavam mercadorias e trocavam ideias. Mas a doutora Martinez e sua equipe fizeram outras descobertas emocionantes. Durante escavações na parede externa sul do templo, eles encontraram mais de 337 moedas com a maçã de Cleópatra, junto com vasos rituais, lamparinas, um amuleto de escaravelho e um anel de bronze dedicado à deusa Hathor. Esses achados trazem uma imagem viva dos últimos faraós do Egito. Mas o destaque absoluto foi a descoberta das placas de fundação do templo. Quando vimos isso, não consigo explicar, foi um dos maiores momentos da minha vida. Só o nascimento dos meus filhos foi mais importante do que isso, diz o Dr. Martinez entusiasmado com a descoberta. Essas placas provaram de forma definitiva que o templo era dedicado à deusa Ísis e, portanto, estava diretamente ligado a Cleópatra, que se via como a encarnação humana dessa deusa. E há ainda mais indícios. A datação dos achados revelou que a parede externa do templo data do século I a.C., exatamente da época de Cleópatra. Muitos dos artefatos, porém, são ainda mais antigos e remontam a um templo anterior do século IV a.C. Isso confirma registros históricos, segundo os quais o templo de Taposiris Magna foi parcialmente destruído e depois reconstruído.
Se combinarmos tudo isso agora, será que estamos realmente prestes a descobrir o túmulo de Cleópatra aqui? Um dos santos graais da arqueologia. A doutora Martinez tem uma teoria convincente. Alexandria, a própria cidade, teria sido o último lugar onde ela seria enterrada. Os romanos nunca teriam permitido que ela descansasse em paz ao lado de Marco Antônio. Segundo algumas fontes, os romanos queriam até levar Cleópatra para Roma e exibi-la acorrentada. Taposieres Magna, por outro lado, fica a apenas 45 quilômetros a oeste de Alexandria, perto o suficiente para permitir uma última visita a Marco Antônio, o general romano e seu amante, antes de sua morte, mas longe o suficiente para escapar do alcance romano. A complexidade dos sistemas de túneis subterrâneos teria permitido que seus restos mortais fossem movidos sem serem notados. Ninguém pode me dizer que Cleópatra não está em Taposiris Magna, insiste a doutora Martinez. Para afirmar isso, seria preciso escavar toda a área e não encontrá-la. A exploração desta cidade submersa está apenas começando. A doutora Martinez já está planejando a próxima escavação, tanto em terra quanto debaixo d'água. Com tecnologia moderna como radar de solo, foram descobertas outras anomalias promissoras que a equipe pretende investigar. Vamos continuar a explorar e documentar os inúmeros vestígios arqueológicos deste local. Promete a arqueóloga. No entanto, a arqueologia subaquática traz desafios especiais. Nas águas abertas ao largo da costa, não só existem dificuldades técnicas, mas também perigos naturais. Minha equipe me disse que havia um peixe venenoso à nossa frente e eu disse, meu Deus, e estávamos lá embaixo sem saída, contou a doutora Martinez em uma entrevista sobre suas experiências de mergulho. Mas ela não se deixou intimidar. A importância dessa descoberta vai muito além da egiptologia, pois é uma prova clara de como o mundo antigo era interconectado. Rotas comerciais conectavam culturas a milhares de quilômetros de distância. Ideias e tecnologias se espalhavam rapidamente para os padrões da época, uma espécie de globalismo antigo. O que também me fascina nisso é que essa cidade submersa fica praticamente à nossa porta. O mar Mediterrâneo, sobre o qual muitos de nós já voaram e cujas praias já pulamos para nos refrescar, ainda guarda tantos segredos. Quem sabe quantos palácios, templos e cidades submersos ainda estão lá embaixo esperando para serem descobertos. A doutora Martinez está convencida de que encontrará Cleópatra ainda em vida. E, sinceramente, depois de todas essas descobertas espetaculares, acredito nela. Sua história também mostra que vale a pena seguir seus sonhos, mesmo que todos os outros pensem que você é louco. Quero dizer, de advogada de sucesso a arqueóloga subaquática em busca da rainha mais famosa da história, isso é o que chamo de mudança de carreira. No meu caso, só deu para sair de jurista para youtuber, mas não vamos reclamar. Vou manter vocês informados sobre todas as novas descobertas no Egito. Então já aproveita para se inscrever no canal e não esquece de deixar o like para dar aquela força no algoritmo do YouTube. E agora, vamos viajar do Egito para a Alemanha. Assim como em Taposiris Magna, também houve uma gigantesca onda de maré alta aqui, mas na costa do Mar do Norte. Tsunamis, erupções vulcânicas, terremotos, tudo isso é possível em nosso belo país e as últimas descobertas estão preocupando um pouco os cientistas. Em quais regiões uma catástrofe natural seria possível? Vocês descobrirão no novo vídeo que aparece no canto superior direito. E se você não se cansar, encontrará outro vídeo sobre ciência e espaço no canto inferior direito. Caso contrário, diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!